Eu vos peço, ó Senhor, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Meus irmãos, bom dia. Nós estamos no 17º domingo do tempo comum e nesse domingo o Evangelho nos apresenta que Cristo, o Filho de Deus descido entre nós, ele quis nos ensinar todas as virtudes e de modo particular no Evangelho de hoje, a virtude da oração. Nós sabemos que Jesus, como um bom mestre, ele reza não porque tem necessidade na sua natureza divina, mas porque a sua natureza humana deve servir para nós didaticamente, pedagogicamente, um modelo para nós, um caminho a ser feito. E ele, como um bom mestre, nos ensina através das suas ações, mas também através das suas palavras. Ele, como um bom timoneiro, ou seja, aquela pessoa que conduz o leme da embarcação, ele segura o leme da igreja, nos faz sentar ao seu lado e nos mostra como segurar o leme, as palavras que nós devemos utilizar para nos relacionarmos com Deus. No tempo de Jesus, ele, como um bom judeu, ele deveria, logo de manhã, pegar o talite, aquele pano, aquele xale da oração, colocar sobre os ombros e dirigir o seu olhar a Deus. Essa oração da manhã era chamada de Shacharit, que significa, Shachá significa a luz matutina, ou seja, a primeira luz que brilhava no dia. Jesus e qualquer judeu já levantava o olhar para o céu para poder dirigir uma palavra de gratidão a Deus. Nos tempos modernos, um filósofo chamado Friedrich Hegel, ele dizia, fazendo uma crítica à religião, a oração matutina do homem moderno é pegar o jornal. E nós poderíamos até parafrasear, a oração do homem contemporâneo é ligar o smartphone. Ao invés de nos deixar conduzir por aquela luz do sol que nos faz olhar para o alto em gratidão a Deus, nós nos deixamos iluminar pela luz da tela do nosso celular. E isso nós podemos entender como duas razões dessa crise da vida de oração. A primeira, o homem acha que ele é autossuficiente. Ele acha que a técnica, a ciência, a medicina são suficientes para conduzir a sua vida. Ou uma outra razão da crise é o homem que se apoia na vida de oração como algo mágico. Ele reza, faz sacrifícios para obter aquela realidade. Mas o problema é que se a vontade de Deus não se manifesta naquilo que ele pede, ele se escandaliza com Deus. E logo ele deixa de rezar e abandona por conta dessa sequidão. Mas hoje nós somos chamados a ver nessa oração do Pai Nosso, no exemplo de Jesus que reza, um convite a purificar a nossa vida de oração. E a primeira coisa que pode nos chamar a atenção hoje é a oração do Pai Nosso é abreviada no Evangelho de São Lucas. Nos primórdios da igreja haviam 3 versões do Pai Nosso. A que nós lemos hoje de Lucas, mas a de Mateus, que é a mais longa e é aquela que nós utilizamos todos os dias na liturgia. Mas também havia o Pai Nosso na Didaqué, que era um manual catequético das primeiras comunidades. E é muito interessante na Didaqué, quando vai falar do Pai Nosso, porque recomenda que todo cristão deve rezar o Pai Nosso 3 vezes ao dia, no início, no meio e no fim. E por que era obrigatório o cristão a rezar o Pai Nosso 3 vezes por dia? Porque o Pai Nosso era como que um espelho que era colocado diante do discípulo, para que ele pudesse fazer um exame de consciência se ele estava conduzindo a sua vida como se pedia na condição de filho. E é por isso que, então, nós somos chamados sempre a rezar o Pai Nosso como este exame de consciência que é colocado diante de nós. E eu acredito que a primeira coisa que a oração do Pai Nosso nos pede, e isso é essencial, é reconhecer o dom de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós nos habituamos a chamar Deus de Pai, nos habituamos a falar que somos filhos de Deus, mas esquecemos daquilo que nós éramos antes de rezarmos o Pai Nosso. E nós nos esquecemos tantas vezes naquilo que nós somos chamados a nos tornar com a oração do Pai Nosso.
Por isso, quando o Pai Nosso é colocado diante de nós, é importante que a gente reconheça a nossa condição, da onde o Senhor nos tirou, mas também para onde o Senhor está querendo nos levar. Nos evangelhos, nos 4 evangelhos, aparece 184 vezes Deus sendo chamado de Pai. E é muito interessante porque, tirando a vez que Filipe diz, mostra-nos o Pai, todas as outras vezes está na boca de Jesus a palavra Pai. E nós então somos chamados a aprender com a humanidade de Jesus, a reconhecer essa condição que Ele nos deu, de sermos purificados pelo Seu sangue e assim podemos dizer Pai. Mas hoje depois, após ter ensinado o Pai Nosso, nós vemos a prática da oração noturna, através daquele exemplo que Jesus dá do homem que vai à casa do amigo bater à sua porta à meia-noite pedindo 3 pães. Aqui nós temos um outro preceito que Jesus nos dá, que nós devemos rezar em todos os momentos, não apenas de dia, mas também de noite. No meio da noite, nós escutamos no Antigo Testamento que Davi pede os pães e obtém de Deus os pães. No Salmo 118, nós vamos escutar, no meio da noite, levantei-me para te louvar. Davi reza assim. Mas também Davi reza, encharcarei de lágrimas todas as noites o meu leito. Como é bonito ver, Davi reza de noite. E de noite parece que Deus, porque o barulho do mundo já se recolhe, parece que Deus nos escuta quando se reza de noite. E Jesus também recomendou isso aos seus discípulos no capítulo seguinte do que nós lemos hoje. Ele vai dizer, despertem do sono. Ele vai dizer, bem-aventurados os servos que o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Mas nós vamos também escutar no livro do Apocalipse, no capítulo 4, João reza. E quando ele reza, as portas do céu se abrem para que ele possa ver aquilo que acontece na eternidade. E é por conta da sua oração que bate no céu que ele vai escutar. Sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer. Irmãos, nós somos convidados a, em todos os momentos, rezar. Não só naqueles momentos específicos que nós nos propomos, mas a nossa mente deve elevar-se naturalmente a Deus. E é isso que Santa Teresa d'Ávila dizia, quando nós nos acostumamos, nos habituamos na oração mental, principalmente, o coração do homem se eleva de modo natural a Deus. E quando o homem se dá conta, ele já está dialogando com Deus. Outro ensinamento dessa escola de oração, que é o Pai Nosso, na penúltima frase do Pai Nosso, Jesus vai dizer, não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, é claro que nós teremos perigos, que nós teremos tentações, mas o Senhor nos ensina a rezar, a não nos abandonar nestes momentos, a não cairmos nas armadilhas, a não sucumbirmos nos perigos, porque nós não devemos buscar o perigo, não podemos nos lançar nos perigos. Ao contrário, nós devemos ter aquela humildade, aquela modéstia na ciência que nós podemos cair. O Senhor mesmo, na sua oração, perto da sua morte, diz, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ou seja, os santos não buscaram o perigo. Os santos pediram a graça de permanecerem firmes, com coragem, mas a não se jogarem nas provações. E aqui está um grande fruto dessa escola de oração. Nós removemos de nós o orgulho e a vaidade, e sabemos que nós podemos sucumbir, e é por isso que a oração nos faz humildes e modestos. Nós sabemos aonde podemos ir, evitamos aquilo que pode corromper o nosso coração. Realmente a vida de oração nos faz humilde e nos livra de toda presunção. Mas depois, naquele amigo do Evangelho, diz, ele pediu 3 pães. E é interessante isso, porque se nós recordamos da oração de São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer também, 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim aquele aguilhão. Mas por que 3?
porque 3 nós sabemos que representa a perfeição, representa a vontade de Deus. E é para isso que nós rezamos, para encontrar a vontade de Deus e preferir a vontade de Deus do que a nossa. Aqui está, irmãos, a escola de oração. É uma escola para entrar na vontade de Deus, para sair da presunção, para sair da vaidade, para reconhecer com humildade que tudo vem de Deus, e é por isso que o homem que reza devolve tudo a Deus. Irmãos, que o Senhor nos dê a graça de crescermos na nossa intimidade com Ele. Tenham todos uma boa semana e Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.